Oi, pessoal. Continuo esperançosa, né? Que todos vocês estejam firmes aí nessa quarentena. Com paciência, humildade e humanidade, nós vamos vencer o coronavírus e logo, logo nós vamos poder nos abraçarmos e estarmos juntos novamente. Eu sinto muita saudade de vocês. Bom, moçada, vocês já ouviram o termo "a lei não pegou"? Por mais que esse termo ele seja usado por profissionais jurídicos, por vezes faz parte também da nossa linguagem cotidiana. Às vezes as pessoas perguntam: essa lei pegou? Essa lei não pegou? Né? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje: o desuso da lei. Antes de nós iniciarmos até o tema, eu vou fazer aqui uma breve nota introdutória, tá? Bom, o Brasil é um dos países que mais leis possui. Por quê? O Brasil ele padece de um mal que alguns chamam de fúria legiferante. O que quer dizer isso? Vontade de criar várias leis, né? Uma vontade enorme de criar leis. O resultado disso é um emaranhado de leis tal que ninguém sabe ao certo o que está ou não está em vigor. Dessa ânsia de legislar, saem leis que nunca chegam a produzir efeitos por falta de controle ou de regulamentação. Há também as leis que entram em desuso devido à evolução da própria sociedade, muito embora, continue a fazer parte aí da legislação vigente. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem uma lei que manda, os donos de animais remover os dejetos por eles deixados nas vias públicas e pune com multa os infratores. A maioria das pessoas, por mais que conheçam tal prática, a conhecem como uma regra de trato social e desconhecem a lei e a sua punição, mas também não há fiscalização para fazer cumpri-la. Por exemplo, lá em São Sebastião, no litoral também paulista, há uma lei que pune com multa, quem levar animais à praia. Então, embora seja uma lei de saúde pública, não é respeitada. São leis boas, mas são difíceis de fiscalizar. Então, o único jeito nesses casos é cada cidadão transformar-se aí num fiscal. Bom, na esfera do direito penal, o Brasil também tem entre aí 700 e 800 tipos penais. Muitos deles já caíram em desuso. Olha um exemplo, o adultério. O adultério deixou de ser crime no Brasil em 2005. Mas ele continua aí gerando polêmicas, Vítimas de adultério têm ingressado com ações judiciais cíveis com o objetivo de receber uma indenização por danos morais dos adúlteros e até mesmo da terceira pessoa envolvida na relação extraconjugal. Mas tipificação criminal, o adultério já não é mais, Desde 2005, ele já não se fala em crime de adultério. Bom, então, moçada, não basta ter aí uma montanha de leis, É preciso que elas estejam de acordo com a realidade. Os nossos legisladores também precisam estar mais atentos e fazerem leis bem elaboradas. Com isso, eles evitarão leis posteriores feitas só para suprir as lacunas e consertar os defeitos que elas apresentam. Então, tem que ter um compromisso do legislador na hora da elaboração da lei e até mesmo de um estudo em relação às leis existentes para que ela não nasça já em desuso. Bom, vamos falar sobre o desuso das leis. É um tema importante porque se refere à validade de leis em desuso, que é um problema comum nas legislações como a nossa, que é de tradição romano-germânica,
A importância da questão, ela provém da insegurança que provoca aí no meio social. Então, as leis em desuso, elas provocam uma insegurança no meio social. Inclusive, elas provêm da insegurança que a desuetudo, que é uma palavra em latim, que quer dizer é o que acontece com as leis quando não são revogadas, quando se tornam obsoletas, podem provocar aí na nossa sociedade. Então, todo fator de incerteza é um corpo estranho na ordem jurídica e que compromete o sistema. Bom, as leis em desuso não conduzem a uma crença, né, de que deixaram de produzir efeitos. Às vezes elas não já estão em desuso, mas isso não quer dizer que elas não produzam efeitos no mundo jurídico. Porque a caracterização do desuso não se dá apenas com a não aplicação da lei pelos órgãos competentes. Mas para caracterizar o desuso é indispensável o concurso de dois elementos, que é a generalidade e o tempo. O desuso ele deve estar generalizado na área de alcance da lei e por um prazo de tempo suficiente para gerar no povo o esquecimento dela. Quais são as causas do desuso? Nós distinguimos duas séries de causas. Uma que se localiza na própria lei e outra que é provocada por interesses de variada espécie da administração pública. Então, em função dos defeitos que as leis apresentam, causadores do desuso, tem-se a seguinte classificação. Primeiro, nós temos as leis chamadas de anacrônicas. São leis que envelheceram durante o seu período de vigência, mas não foram revogadas por obra do legislador, por meio de outra lei. Elas permaneceram imutáveis enquanto a vida evoluía, elas se mantiveram. Outras leis são chamadas de artificiais. Vamos fazer um parênteses aqui. Nós sabemos que, como processo de adaptação social, o direito deve ser criado à imagem da sociedade, revelando seus valores e as suas instituições. A lei que não tem por base a experiência social, que é mera criação teórica e abstrata, sem vínculos, né, com a vida em sociedade, ela não pode corresponder à vontade social. Então, disse que elas são artificiais, fruto apenas do pensamento, distanciadas aí da realidade, que serão aplicadas. Outra classificação são as leis injustas, né? A lei injusta é aquela que nega ao homem o que lhe é devido ou lhe confere o indevido. E um coeficiente das leis em desuso, ele decorre da natureza das leis injustas. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão da justiça. E, por fim, a quarta, que são as leis defectivas, né? São leis que não fornecem todos os recursos técnicos para sua aplicação. Então, falta algum recurso técnico, né? Faltando os meios necessários para sua vigência. Aí, tais leis deixam de ingressar no mundo jurídico. Exemplo, existe uma lei lá em Santo André que diz que os veículos não podem passar dos 6 km por hora. Até parece brincadeira, né? Mas essa norma está em desuso, né? Mesmo porque o Código Nacional de Trânsito trouxe aí as regras de velocidade dentro da cidade e nas estradas, né? É regulamentado aí pelo próprio Código de Trânsito. Bom, a tese da validade das leis em desuso. Então, nós vamos falar primeiro da tese de validade, são aqueles autores que entendem que
a lei é válida, a lei em desuso é válida, e depois nós vamos falar da tese da revogação da lei pelo desuso. Vamos falar primeiro da tese de validade das leis em desuso. Então, existe uma corrente doutrinária que defende a permanência das leis em desuso e desenvolve a sua dialética, né, em função de dois argumentos básicos. Um de caráter político e o outro fundado na hierarquia das fontes formais do direito. Bom, em relação ao primeiro argumento de caráter político, entendem os seus defensores que a abrogação, o que é a abrogação? É a revogação total da lei, é tirar toda a lei da sua obrigatoriedade, né? Ela só encontraria justificativa nas monarquias absolutas, em que a lei é um produto exclusivo da vontade do governante. Agora, o segundo ponto de apoio da corrente baseia-se na hierarquia das fontes formais, que inclusive nós já estudamos, né? Que nos sistemas que são filiados à família romano-germânica, como é o caso do Brasil, dá primazia à lei sobre o costume, à Constituição Federal sobre as leis ordinárias e assim por diante. Vamos pegar aí alguns exemplos. A CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, tinha um artigo que é o 492, que dava estabilidade aos funcionários com mais de 10 anos de emprego. Aí a norma existiu, mas com a Constituição Federal de 88 ela permaneceu lá, aí a Constituição disse que não haveria estabilidade, então em alguns casos existem com exceção, mas aí ela entrou em desuso, né, a norma da CLT, porque veio a Constituição, que é hierarquicamente superior, e disse outra coisa. Outro exemplo, são outros artigos da CLT também que dizem respeito ao trabalho da mulher, dando a ela menos direitos que ao homem. São lá vários artigos, né? Então, essas normas também em desuso. Por quê? Porque a Constituição de 88 igualou homens e mulheres na lei. Na lei, homens e mulheres não podem ser tratados de forma desigual. Um outro exemplo de uma lei que ainda não foi revogada, que é a número 48 de 1935, que discrimina os analfabetos para votarem, né? Então, apesar da Constituição de 88 permitir o voto dos analfabetos, só com a Constituição que vê isso, essa lei ainda não foi revogada, ela discrimina ainda essa população, mas eu utilizo o critério hierárquico, mas a norma ainda está vigente, mas em desuso. Bom, outra questão, nós temos um artigo que é o segundo da LINDB, que é aquela lei que eu já comentei com vocês, que depois nós vamos estudar com calma, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com base no artigo 2º, que diz o seguinte: não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Nós chegamos a comentar isso na aula. O que revoga uma lei? Se ela não tiver um tempo de vigência, só revoga uma lei e uma outra lei. Então, com base nesse artigo 2º, existem autores que negam força revogatória, né, ao desuso. Ou seja, nenhum tribunal ou juiz ele pode deixar de aplicar a norma jurídica que não foi direto ou indiretamente revogada por outra lei, pois o contrário seria uma desordem, né, um caos e assim por diante. Então, tem autores que ainda negam a força revogatória do desuso por conta do artigo 2º da LINDB. Bom, vamos falar agora da tese da revogação da lei pelo desuso. A anterior era a tese da validade da lei pelo desuso. Agora vamos falar da tese da revogação. Alguns juristas sustentam a abrogação, que quer dizer revogação total da lei, pelo desuso, né? E eles sintetizam esse pensamento por meio de 3 argumentos principais.
renúncia tácita do Estado pela aplicação da lei, ou seja, tacitamente o Estado renunciou à sua aplicabilidade. 2, irrelevância, né, da lei ou insubsistência do próprio sistema jurídico, que exclui aí o caráter revocatório do desuso. E 3, a validade da lei condicionada a um mínimo de eficácia. Bom, hoje existe uma tese mais avançada, né, que sustenta o ponto de vista de que o desuso é força capaz de revogar a lei, ainda quando a ordem jurídica expressamente exclui essa possibilidade, conforme o artigo 2º da LIDB. Então, o segundo fala que só uma nova lei revoga a lei, né, uma lei que revoga a outra, mas existem alguns autores que estão sustentando esse ponto de vista, que se a lei está em desuso, ela tem força capaz de revogar uma lei. Bom, vamos fazer aqui algumas considerações finais, né? Sobre o tema central, validade ou não da lei em desuso, a solução ela deve ser guiada pelos 2 valores supremos do direito: justiça e segurança. Como justiça não pode haver sem segurança, então o centro da gravidade do problema reduz-se aos critérios de segurança jurídica. Bom, vamos fazer algumas perguntas para nós fazermos umas reflexões. Onde estaria a segurança da sociedade? Nas leis que ninguém cumpre e os órgãos públicos rejeitam, ou nos costumes que criam raízes na consciência popular? Onde está a segurança? A verdade não se localiza nos grandes extremos. A lei em desuso, ela é um mal que não oferece soluções ideais. Dar validade a uma lei que é abandonada, esquecida pelo povo, negligenciada pelo próprio Estado, seria um ato de violência e que poderia provocar situações por demais graves e incômodas. A adoção de um critério absoluto, né, de revogação da lei pelo desuso, ao igual modo, também atenta contra os princípios da segurança da sociedade. As leis de ordem pública que resguardam os interesses maiores da sociedade, eles devem estar a salvo das convenções em contrário e da negligência dos órgãos estatais. Então, de importância igual ao problema da validade da lei em desuso é também o estudo da prevenção desse fenômeno. Então, ou seja, os legisladores precisam, por meio de muitos estudos, né, caso eles não sejam aí profissionais jurídicos, que a maioria não é, eles têm assessores jurídicos, né, na Câmara, e, portanto, eles podem pedir aí que esses assessores façam estudos para que eles não venham a elaborar leis que vão estar em desuso. Então, a prevenção do fenômeno desuso é o de maior valia, o melhor que se tem a pensar. Tá? As parcelas de responsabilidade na prevenção, elas dividem-se entre os poderes da República, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, que tem na lei o seu grande elo, né? E a eliminação do fenômeno desuso está na dependência direta da fidelidade dos 3 poderes aos princípios da ciência do direito. E, moçada, nós também podemos acompanhar, né, mais de perto, às vezes até pela própria TV, Câmara, né, os projetos de lei que estão para serem votados. E, por vezes, na nossa cidade, né, na Câmara dos Vereadores, como as audiências são públicas, nós também podemos participar disso como cidadãos e verificar se as leis que eles estão elaborando são leis que vão cair em desuso ou são leis que serão aplicadas. Então, moçada, é isso, né? Nossa aula de hoje, de segunda-feira, dia 30 de março, está acabando por aqui, mas a gente volta amanhã
com um tema que é jurisprudência, um tema bem bacana também e que vai nos fazer aí refletirmos sobre várias questões, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, até breve.